No passado, a Igreja foi a instituição que nos Açores melhor fez a harmonização da unidade necessária com a diversidade intrínseca. Seja bem-vindo. Hoje assinala-se o Dia dos Açores, na segunda-feira do Espírito Santo. Vamos falar de autonomia e do culto ao divino, uma viagem que identifica os acontecimentos que conduziram ao processo iniciado no final do século XIX pela primeira geração autonomista. Avelino Menezes traz-nos de volta o decreto de 2 de março de 1895, com o início da autonomia administrativa dos Açores e de um novo caminho a ser traçado, apesar de todo o projeto autonómico ter sido concretizado apenas através da democracia do pós-25 de Abril, que consagrou o atual regime de governação regional. Falar dos Açores é falar de autonomia, algo que nem sempre existiu e que ainda é para muitos um processo inacabado. Até ao século XIX, os governos dos Açores e da Madeira estavam separados de Lisboa, por serem territórios ultramarinos. A partir de 1895, com o decreto de 2 de março, passaram a conquistar uma autonomia própria consignada na Constituição Portuguesa. Em conferência, Avelino Menezes recua estas raízes. Em referência ao tempo, a população liga às transformações democráticas de 1974 a 76 e os estudiosos recuam à década de 1920, isto é, à agitação da República, ou às reivindicações de finais do século XIX, que desaguam no decreto de 2 de março de 1895. Em relação ao espaço, a autonomia é um fenómeno dos Açores, também da Madeira, dado o paralelismo da experiência mais recente. Os distritos autónomos eram 3, Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta. Uma autonomia que se manteve até 1974, embora com sucessivas amputações desde a proclamação da República em 1910. Só com o 25 de Abril é que se passou a conhecer a autonomia político-administrativa dos tempos de hoje. Desejou-se a independência para que os Açores não ficassem ao abandono sem desenvolvimento. Nos Açores, a conjugação das crises insular e nacional gera a convicção do desprezo das ilhas pelo governo de Portugal. Este sentimento até radica no desencanto da própria regeneração, pois não motivar o desenvolvimento das ilhas, sobretudo o de São Miguel, já que o porto de Ponta Delgada permanece atrasado, isto é, em obras, a expensas próprias, ao passo que, por exemplo, o sistema de comunicações e a rede escolar persistem sem solução. A convicção do abandono do arquipélago pelo governo do reino motiva também a generalização da ideia de que os Açores, na correspondência com a nação, pagam mais e recebem menos. Daí também o desabafo de Montalverne de Sequeira, que diz: Portugal despreza-nos? Pois muito bem, deixe-nos com os nossos recursos próprios, já que lhe falta tino para nos dirigir e governar. Entre a época das revoluções ocidentais e atlânticas, implicações da crise política, económica e social dos finais do século XIX, eis a concretização da frase de Aristides Moreira da Mota: não pedimos ao governo que faça, mas que nos deixe fazer. A autonomia não tem datas emblemáticas. O 2 de março, o de 1895, é comumente ignorado pelos jornais, até pelos de Ponta Delgada, que se reclama o berço da autonomia. O 16 de fevereiro de 1928 caiu no esquecimento e o 6 de junho de 1975 ainda não obteve dignidade social e institucional,
constituído sempre um motivo de peleja entre a direita e a esquerda políticas. Neste contexto, é de todo justificável a celebração da autonomia na segunda-feira de Pentecostes, por corresponder a uma tentativa de enraizamento na história dos Açores, em recordação do papel da Igreja na ocupação e no desenvolvimento das ilhas e em homenagem ao povo, que sob o amparo do culto do Espírito Santo, essencialmente seu, garantiu a promoção da sociedade com 1000 trabalhos e outros tantos sacrifícios. Uma autonomia que se estende também ao nível social e cultural. Em 1980, o Parlamento açoriano instituiu o Dia dos Açores. É celebrado na conhecida Segunda-feira do Espírito Santo ou do Bodo, ou seja, na segunda-feira seguinte ao Pentecostes, espelhando um culto com dimensão da história e da geografia do arquipélago, onde se procura uma sociedade fraterna e feliz. A devoção ao Espírito Santo assenta numa teoria da história inventada por Joaquim de Fiora, um padre calabrês, que acreditava que após as idades do Pai e do Filho viria o império do Espírito Santo, uma imitação terrena da vida eterna, caracterizada pelo predomínio do espiritual sobre o material, da fraternidade sobre o individualismo e de onde brotaria uma sociedade nova, de abundância, de partilha, de amizade, isto é, numa única palavra, de felicidade. Aliás, nas festas do Espírito Santo, o ato da coroação procede à conversão da teoria em prática, já que faz a transformação do pobre em poderoso, do súbdito em imperador, tudo a evidenciar a esterilidade da glória terrestre. Este culto chega a Portugal no século XIII por ação da Rainha Santa Isabel e dos frades de São Francisco. Nos Açores, a autonomia e o Espírito Santo interligam-se, demonstrando o papel da Igreja nas ilhas, com a organização da sociedade ao abrigo do clero, ao garantir a paz social, a assistência aos necessitados e a difusão do ensino. Avelino Menezes diz-nos que foi a Igreja que melhor entendeu a diversidade das ilhas. No passado, a Igreja foi a instituição que nos Açores melhor fez a harmonização da unidade necessária com a diversidade intrínseca. No presente, o declínio evidente da Igreja, resultante da mutação natural do tempo, obriga a que a administração, mas também a comunidade, promovam a coesão social em obediência aos desafios da nossa era. Na história dos Açores, essa tamanha importância da Igreja procede, com certeza, da profunda religiosidade do povo, de onde ressalta a crença no culto do Espírito Santo. É necessário olhar para os tempos de hoje, não só ao manter viva a tradição do culto ao divino, mas também na luta por uns Açores cada vez mais autónomos. Além disso, por muito tempo, a autonomia foi uma conquista de elites e de ilhas mais influentes. Por isso, ainda cabe à nossa geração a oportunidade e a obrigação de a transformarmos num projeto de todas as ilhas, de todos os açorianos, sem qualquer exceção. Nesta conferência estiveram presentes os duques de Bragança, Dom Duarte Pio de Bragança e a sua esposa, Dona Isabel de Herédia. Fica assim um retrato da história dos Açores, mas acima de tudo as características da autonomia. A insularidade deve ser hoje encarada como uma força e uma oportunidade. Assim se celebra a açorianidade que Vitorino Nemésio escreveu para exprimir a condição histórica, geográfica, social e humana do ser açoriano. Quanto a mim, despeço-me por hoje, neste dia importante para todos nós. Até uma próxima.